Ok, graça e paz, queridos. Agora estamos diretamente, agora falando para todo o planeta, para todo mundo, né? Através da internet. Pedimos agora aí a sua atenção, né? Se possível, assista este programa, ouça, assista o que o Senhor vai derramar neste momento e assim possamos crescer em Deus. Peço que você compartilhe o máximo este vídeo. Compartilhe o máximo, pois fazendo isso, você vai estar servindo a Deus, vai estar obedecendo a Deus. E é isso que temos que fazer. Igreja, descruzemos os braços, decidamos de uma vez por todas obedecer o ID do Senhor Jesus. Fomos chamados para isso, fomos chamados para continuar sua obra. A igreja primitiva, eles entenderam essa verdade, eles puseram em prática a ordem do Senhor Jesus, eles não pensaram duas vezes. Eu sei que para as ovelhas pôr em prática, antes de tudo, a ordenança do Senhor, nós líderes devemos, antes de tudo, como locomotiva que puxa os vagões, nós devemos motivá-las a fazer isso. Para isso é necessário ensinar a evangelizar, ensinar a levar este evangelho, a pregar o evangelho de Cristo, as boas novas, pregar a palavra que é viva, é eficaz, é poderosa, a palavra que liberta. Precisamos motivar as ovelhas a fazer esse trabalho o mais rápido possível. O Senhor, através da sua palavra, ele diz que o que acontecer nesses últimos dias, e já está acontecendo em nosso país, de uma forma não tão rápida quanto em outros países, onde cristãos nesse momento estão morrendo por amor do Evangelho. Mas isso não quer dizer que não possa chegar em nosso país. E nós devemos preparar as ovelhas às perseguições e ao mesmo tempo preparar para que leve o Evangelho de Cristo, leve as boas novas, que não tenha vergonha de pregar o Evangelho. E nós, como líderes, somos responsáveis. Deus vai cobrar de nós. Somos os responsáveis em levar as ovelhas, motivá-las a fazer a obra. Está escrito, o Senhor nos falou isso. E Ele não falou por falar. Está aqui. Ele inspirou Paulo para escrever a Timóteo. Né? Em 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim: sabem, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então quem lê Bíblia sabe que daqui para frente nós vamos ver os problemas aumentarem. Seja na área familiar, seja na área física, na área emocional, seja nos relacionamentos. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. É uma realidade. E é lamentável que muitos não estão enxergando dessa forma. Uma palavra como essa vem justamente para que acordemos. Para que nós paremos de olhar tão a 20 centímetros, olhar de uma forma tão pequena. O Senhor quer que enxerguemos como a igreja primitiva enxergou. Essa palavra nos ensina a sermos transformados, mas com um propósito: ensinar os que perecem. E esses últimos dias, que a Bíblia diz aqui, sobrevirão tempos difíceis. O Senhor quer que nós corramos o mais rápido. Sua volta, estamos vendo os sinais. Mas para subirmos, é preciso nós praticar as boas obras. Porque fé sem obras é morta. Quantas pessoas você já trouxe para o reino? Quantas pessoas você já trouxe para Jesus? Nenhuma? Ih, o negócio está sério, hein? Eu tenho que falar o que está escrito. A palavra é clara. Fé sem obras é morta. Dizer que tem fé e não tem obras, pode essa fé salvá-lo? Assim pergunta Tiago. Inspirado por Deus. Pode? Claro que não. Queridos, uma coisa é obra sem fé, não salva. Mas depois de ter recebido Jesus, as obras é resultado de quem anda em fé. De quem anda crendo no que Jesus fez.
As obras são consequências. É o amor em manifestação. E nós precisamos, nesses últimos dias, de tempos difíceis, mais do que nunca, levar o Evangelho. Pregar. E ele diz aqui, olha, nesses últimos dias diz, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Esses são os dias que nós estamos. Os dias que nós estamos. E sabe quem tem o remédio para levar, para alcançar o máximo possível de pessoas? Nós. Somos nós. Queridos, no capítulo 3, no versículo 5, ele diz, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Você vai encontrar muitas pessoas falando também de Jesus, tendo aparência de pregador da justiça, mas está negando o poder. Como é que eu vou saber também? Além disso, pastor, além de preparar, de tempos difíceis, de me preparar para levar para os outros, eu vou estar num momento onde tem pessoas que estão falando de Jesus e estão pregando Jesus que não é o verdadeiro? Sim. Pois é. Nem todo Jesus que estão pregando é o verdadeiro. Pode ter certeza disso. Não é porque fala em Jesus que é o Jesus verdadeiro. Porque o Jesus verdadeiro é pelo fruto que se conhece a árvore. Basta olhar Jesus nos evangelhos. Leia os evangelhos que você vai ver como Jesus agiu. As epístolas ensinando como nós andarmos como ele. E você não vai ver aqui eles, de maneira nenhuma, levando a amar o dinheiro. Você não vai ver isso. Você não vai ver os evangelhos e nas epístolas uns ensinamentos que levam a amar as coisas deste mundo. Você não vai ver isso. Não. Pois nesses últimos dias, infelizmente, esses tendo aparência de piedade, mas negando o poder, fala-se de um Jesus que não é o verdadeiro, algumas coisas que tem na Bíblia, mas nas entrelinhas não estão na Bíblia. Não está na Bíblia. Isso, lamentavelmente, por muitos estarem embriagados com as coisas que o mundo oferece, não estão lendo, vendo como deveriam. Estão embriagados mesmo. Estão muito focados nas coisas deste mundo, onde o interesse nosso deve ser formar o caráter de Cristo, buscar os que estão perdidos, o máximo possível, e estar focado na Jerusalém celestial. Mas eu digo isso, uma boa parte, não são poucos, não estão interessados em buscar os pecadores. Não estão focados, não estão na expectativa da volta de Jesus. Não estão na expectativa do arrebatamento. Estão focados nas coisas deste mundo, por causa dos ensinamentos errados. E se embriagam e esquecem. Até é bom que fique claro, porque quando Jesus chamou das coisas deste mundo de dinheiro, né? Ele chamou de Senhor as coisas deste mundo. Por quê? Porque a pessoa, se não prestar atenção, se curva para essas coisas. E lamentavelmente eu tenho visto isso. Tenho visto pessoas que até começaram bem, mas lamentavelmente se embriagaram, perderam o senso, e estão indo por caminhos que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Queridos, mas dá tempo de se arrepender. Dá tempo. Siga o que o Senhor ensina. E olha que o diabo vai tentar mais. Olha que o diabo vai fazer um trabalho para que a igreja ela não foque naquilo que é para focar. Ela vai estar, o diabo, ele vai estar mostrando aos irmãos as coisas deste mundo para que tire a atenção e não tragam as pessoas das trevas para a luz. Não preguem o Evangelho. Ele vai continuar. Mas você está sendo avisado. Você está sendo avisada. Se julgue. O que você está fazendo depois que veio para Cristo? Você está
levando este evangelho para que as pessoas conheçam, obedeçam. Não, mas dá tempo. Você que uma vez fez, você que uma vez entendeu essa verdade, parou, se embriagou, pare. Você pode voltar. É só pedir perdão. É só pedir perdão. E lá dentro, no seu interior, você sabe. Você sabe. Quem uma vez ouviu e está ouvindo uma mensagem como essa, lá dentro o Espírito está falando, acorde. Acorde. Não se embriague com as coisas deste mundo. E olha, queridos, eu não posso ficar calado. Existe um pecado que muitas vezes não se considera, chama-se o pecado de omissão. Eu não posso ver essas coisas e ficar calado. Eu tenho que falar. Mas aqui está dizendo, ainda Paulo, na primeira carta, Paulo falou também para Timóteo sobre isso. No capítulo 4, ele diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. E tem cauterizado a própria consciência. Deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoas que foram ensinadas erradamente. Não procuraram conferir nas escrituras. Cauterizaram a mente. E estão pregando um evangelho que não é o de Cristo. Até falam em Jesus. Mas a mente está cauterizada. E falam mentiras. Não é a verdade. Não é a verdade. Estão sendo influenciados por espíritos enganadores. E a Bíblia chama de espírito de demônios. Deixa eu te falar uma coisa. A pessoa pode começar bem. Pode começar pregando o Evangelho de Cristo. E depois sair do caminho. Enveredar para os caminhos tortuosos. Pregando o Evangelho que não é o de Cristo. Deixa eu te falar. Se lá dentro do teu coração há um tranca, você está andando, trabalhando, até falando de Jesus, mas esse tranca continua, você está indo para o caminho errado. E amando, deixa eu falar de novo, amando, mude, enquanto é tempo. Mude. Temos trabalho a fazer. E o trabalho o Senhor nos confiou de levar este Evangelho. De pregar, de enfrentar o que vier. O que vier. Porque aqui é claro, quando ele diz que, está aqui ó, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, estamos nele, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Quer dizer, começou bem. Começou ouvindo a verdade. Mas depois foram embriagados, enganados, se deixaram se levar. E esses não vão subir. Mas Deus está falando com você. Sabe disso. Ouça o que o Espírito tem falado a você. Não vá por esse caminho daí não. O que Jesus Cristo ensinou é a verdade. Está aqui, ó. Olha o que Jesus Cristo fala, para que nós não esqueçamos, porque muitas vezes está tão embriagado que a pessoa não vê. Está aqui, olha. Ele fala algo que nós não podemos de maneira nenhuma esquecer. Ele diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Às vezes a pessoa está na igreja com um propósito errado.
Lamentavelmente, alguns espíritos enganadores estão operando em homens, que as igrejas estão lotadas, mas para buscar bens materiais. A prioridade é essa. A prioridade não são vidas. A prioridade não é continuar a obra de Cristo. Não, algumas coisas parecem, mas não. A prioridade lá no íntimo é outra coisa. A prioridade é os holofotes ligados para si. A prioridade é ter as coisas deste mundo, o qual o Senhor é claro em dizer: não junta tesouro na terra, junta tesouro no céu, ganha vidas. Obra sem fé é morta. Deixa eu te falar uma coisa. Dá tempo mudar. Dá tempo mudar. Onde é que está? Onde é que está o teu tesouro? Porque onde estiver o teu tesouro, vai estar o teu coração. Sua mente está focada em quê? Para um pouco e medita. Em quê? Em quê? Porque Jesus ainda chamando a atenção, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, ou a mamão, ou ao dinheiro. Não pode. Não é pecado ter o dinheiro, mas a prioridade. Nós, como líderes, devemos ensinar nossas ovelhas. A prioridade é ser transformado pela palavra de Deus, parecer com Cristo e levar Cristo para os pecadores. E levar Cristo para os que vivem na impiedade. Essa deve ser a prioridade. A prioridade não é estar ensinando a se apegar aos bens dessa terra, se apegar às coisas dessa terra. Não! Assim você vai ter sua igreja cheia, mas de pessoas tolas, de pessoas que não sabem, não conhecem a verdade, não vai andar em amor, porque o foco está errado, o foco está naquilo que o Senhor disse que não se deve se curvar, porque o diabo embriaga as pessoas com as coisas dessa terra. Ele tentou Jesus: daqui ei todo este reino, se tu prostrado me adorares. Quando você e eu, nós sabemos que Deus tem coisa melhor para nós, nós não nos curvamos a ele. Nós não nos curvamos ao diabo. Pelo contrário, nos curvamos à palavra do nosso Pai. Meus amados irmãos, esta tarde eu estou falando para cristãos. Eu estou falando principalmente para líderes. Estou amando, sabendo que podem não ver dessa forma, mas eu não posso deixar de pregar. Eu não posso deixar de falar. Eu tenho que falar. Nós temos que curvar ao nosso Senhor. Só a Ele adorarás. Nós não devemos curvar ao que o diabo tem aí mostrado nos púlpitos, como parecendo ministro de justiça. Vem como anjo de luz. Cuidado. Eu sei que alguns estão sendo enganados. Alguns estão, por não ler a Bíblia, mas aquilo que eles querem, estão sendo enganados e acham que esse é o verdadeiro evangelho. Levanta as pessoas a amar o dinheiro. E a Bíblia é clara que amor o dinheiro é a raiz de todos os males. Muda o jeito, muda a maneira, muda o jeito de falar, a maneira. Quando muda-se a maneira de pensar, muda a maneira de falar, muda-se tudo. Porque já está embriagado pelo que o diabo oferece. Mas dá tempo mudar. Dá tempo mudar. Queridos, obedeçamos ao Senhor. João, escrevendo, não podia ser diferente o que Jesus pregou, o que Paulo pregou, o que Pedro pregou, não podia ser diferente. O que João pregou, não, eles continuaram a obra de Cristo. Em 1 João capítulo 2, no versículo 15, João diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A vontade de Deus, queridos, é que formemos o caráter dele em nós, continuemos a obra de Cristo, façamos, obedeçamos a sua ordem. Deixa que o resto venha por consequência.
Faça uma autoavaliação. Se julgue. Como é que você está agindo? Como que você está fazendo? Você está trabalhando para Deus focado em quê? Em que mesmo? Deixa eu ser mais claro. Está trabalhando para Deus, está trabalhando para Cristo, naquela coisa de ter a melhor igreja, de ter mais dinheiro, de apresentar para o mundo as coisas deste mundo, de ter a melhor igreja, de ter o maior templo, de se destacar. Você está com o propósito errado. Não é esse o propósito. O propósito deve ser outro. O propósito deve ser continuar a obra de Cristo. Eu não estou aqui alfinetando meus irmãos. Eu não estou aqui condenando meus irmãos. Eu estou aqui alertando os que uma vez estiveram no caminho certo e, infelizmente, começaram a enveredar por outros caminhos. Mas olha, dá tempo mudar. Dá tempo. Mude. Mude. Saia rápido. Saia rápido. Volte. Porque assim como lá em Apocalipse o Senhor fala ao anjo da igreja, fala aos pastores, esta tarde o Senhor está me usando para falar para os líderes, para que mude primeiro e possa, antes de tudo, ser canais para suas ovelhas. Motive suas ovelhas, ou melhor, as ovelhas de Cristo, as quais o Senhor lhe confiou, a tirar o foco das coisas deste mundo. Que venham por consequência. Que venham porque estão andando na obediência, no temor, mas não deve ser a prioridade. Não deve ser. Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 6, ele diz, para quem ensina errado, doutrina de demônios. Paulo diz assim, se alguém ensina, no capítulo 6, versículo 3, se alguém ensina outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens de corrupto entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. Se utiliza da palavra para ter os bens dessa terra, para obter dinheiro. A prioridade não são as vidas, a prioridade não são as pessoas, mas as coisas, os bens dessa terra. Queridos, eu lhe digo, pode-se começar bem e terminar mal. Pode, eu tenho visto isso. E Paulo, um homem inspirado pelo Espírito de Deus, um homem que sabia o que estava fazendo. Paulo disse, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Cuidado. Não vivamos se curvando aos ensinamentos do inimigo. Procuremos ler mais a Bíblia. Pareçamos mais com o Senhor. Não se utilize das Escrituras para poder obter dinheiro, as coisas deste mundo, que não seja a prioridade essas coisas, e sim de levar a verdade, e que as pessoas ofertem e dizimem por causa do ensinamento, naturalmente, mas cuidado para não dar lavagem cerebral nas pessoas, e elas dão tudo que têm para que você se beneficie. Cuidado. Não faça isso não. Está errado. Deus está falando contigo mesmo. Se lá dentro do teu coração tu estás vendo, é comigo, é com você mesmo. Pode ter certeza. Porque o Espírito Santo que habita em você, ele está dizendo para você mudar, enquanto é tempo. Às vezes as pessoas se embriagam. Já vi ministros que tinham uma visão diferente. Ministros que defendiam isto que você está ouvindo esta tarde, mas o tempo passou. E infelizmente, aos poucos foi saindo, e hoje está embriagado.
não enxerga mais. E eu conheço isso, eu já vi isso. Hoje não. Opa, peraí, não. Vou para a Bíblia, eu vou conferir e vou ver o que é que está certo, o que é que está errado, porque eu não quero de maneira nenhuma entristecer o meu pai. Quando Paulo está dizendo a Timóteo aqui, ele está falando de homens que não sabem o que falam. Na verdade estão pregando doutrina de demônios, se utilizando da Bíblia. Ele disse, esses são soberbos, nada sabem, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, as quais, olha que ensinamento errado, nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Ele diz, cuidando que a piedade é fonte de lucro, se utiliza da Bíblia para se beneficiar. Mas Paulo também diz aqui algo tremendo no versículo 6. De fato, é grande fonte de lucro a piedade, com o contentamento. Subentende-se que quem prega a palavra, quem prega a Bíblia, uma parte da Bíblia, não pode de maneira nenhuma estar feliz. Lá no seu interior tem um trava. Mas quem prega a Bíblia, segundo está escrito, não parte, mas segundo o que está escrito, busca e pede ao Espírito Santo revelação, e ministra e ensina. De fato, é grande fonte de lucro, a piedade com o contentamento. Essa pessoa, ela está feliz porque está pregando a verdade, há uma alegria dentro dela. E ele, nesse texto, ele traz uma revelação tremenda. E ele diz, nada trouxemos para este mundo, nada podemos levar dele. Tendo, porém, o sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens à ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Eu vou repetir. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Isso está acontecendo hoje. Nessa cobiça foi saindo aos poucos. E hoje estão embriagados. Começaram bem. Mas Deus está falando essa tarde. Para você que me ouve, volta. Sai disso. O que o Senhor quer é estar aqui, olha. No versículo 7, nada trouxemos para este mundo, nada podemos levar dele, tendo porém sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Isso devemos ter em nossas mentes. Estejamos contentes com o sustento e o vestir. Se vem mais, se vier mais, aleluia, glória a Deus. Mas as nossas mentes devem estar felizes, contentes, satisfeitas com o sustento e o vestir. Se vier mais, sejamos canais para os que estão perecendo. Sejamos canais para os que não têm. Sejamos canais. É isso que o Senhor quer que façamos. Não tem esse problema nenhum. Você, empresário, você que é crente, não tem problema nenhum em você ter uma empresa em cada estado desse país. Não é pecado. Desde que todas as suas empresas estejam trabalhando em prol do reino de Deus. A prioridade seja o reino de Deus. Não. Pode ter certeza que Deus está lhe dando sabedoria para isso, desde que não trabalhe errado, desde que não faça segundo o sistema deste mundo, mas trabalhe segundo o sistema de Deus. Não é pecado se ter, mas a sua mente, minha mente, nossas mentes devem estar preparadas, devem estar com esta revelação, com esses ensinamentos, tendo porém o sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Nada trouxemos para esse mundo, nada vamos levar. Estou falando para você empresário, para você pastor, líder de igreja, cuidado.
Priorize vidas, homem de Deus. Priorize vidas. Ande parecendo com Jesus Cristo. E cuidado, para não inclinar suas ovelhas a se embriagar com as coisas deste mundo, porque você é responsável. Se você ensina suas ovelhas o errado, você vai pagar caro por isso. E Deus essa tarde está dizendo a ele, cuidado, volta ao que tu aprendeu antes. Volta ao que Deus te mostrou e que lá dentro você sabe se está certo ou está errado. Pastor, o senhor quer dizer que pode se utilizar da palavra para poder tirar dinheiro dos outros? Pode. Muitas igrejas estão cheias. Cheias. Porque a pregação são pregações onde leva as pessoas a focar as coisas deste mundo. Pergunta a elas quantas pessoas elas ganharam para Jesus. Pergunta se tem interesse de buscar os pecadores, de ir nos cantos mais humildes ou até mesmo lugares de pessoas que têm certas condições, porque o evangelho deve ser pregado para todos, mas pergunta se saem, pergunta se vão. São os ensinamentos. Os ensinamentos não inclinam o povo a levar o evangelho. Não inclinam. São os ensinamentos errados, pois essa palavra ensina a gente a ser transformado para parecer com Jesus e sair e pregar o evangelho, seja onde for, a pobre, a rico, a branco, a negro, a analfabeto, a cultos. Esta palavra nos ensina a levar essa verdade para todos os lugares. E somos nós líderes que devemos, antes de tudo, devemos aprender e levar as ovelhas, motivar as ovelhas a fazerem isso. Os dias são maus, queridos, mas inclinemos elas a trabalharem. Mas cuidado, você pode ter sua igreja lotada de pessoas com outro interesse. A igreja tem a cara do pastor. Porque daqui a pouco começam a mudar o foco. Não estão mais atrás de vidas, estão atrás agora das coisas dessa terra, porque a prioridade estão sendo as coisas dessa terra. Por quê? Porque mudaram o foco. Mas glória a Deus, que o Senhor tem nos ensinado. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Se está dizendo aqui, queridos, é a verdade. Como eu bem disse, já vi muitos começarem bem e terminarem mal. Querendo os holofotes ligados para si. Olhe para mim. Eu tenho capacidade. Olhe para mim. Pare com isso. Nós devemos se olhar para Jesus. Nós devemos representá-lo. Quem quer ser o maior, seja o menor. A humildade deve prevalecer. E cada um de nós, cada um procure se julgar. Paulo dá um conselho a Timóteo aqui, que cabe muito dentro do que eu estou pregando. Cabe, está aqui, ó. Ele diz assim, mas tu, no capítulo 6, versículo 11, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão. Ele quer dizer, faça a mesma coisa. Que guardes esse mandamento imaculado e irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou resumir o que eu estou falando. Esta palavra só é compreendida com a ajuda do Espírito Santo. Se nós deixarmos Ele nos ensinar, nós vamos ser transformados primeiro. Nós vamos parecendo mais com Jesus. Aquele que não caiu nas tentações do diabo. Aquele que perseverou em fazer a obra de Cristo, a obra do Pai. Então procuremos renovar nossas mentes e sigamos o que está escrito e cuidado para não aos poucos não ir saindo da vontade de Deus.
E incline as suas ovelhas a não se apegar às coisas deste mundo. Trabalhe, mas priorizando as coisas de Deus. Que elas trabalhem, que sejam honestas, que sejam verdadeiras, íntegras, que não se deixe cair nas ciladas do diabo. Ensine suas ovelhas a andar em santidade, andar em retidão, andar no fruto do Espírito, andar em amor. Ensine, seja referencial para elas. E eu lhe digo, essas ovelhas vão ter prazer de estar ouvindo, porque está vendo na liderança. E incline elas a gerar ovelhas. Incline elas a fazer o papel delas. Porque ovelha que não gera ovelha. Se a igreja não tem essa preocupação, o problema está na liderança. Eu sempre digo que a locomotiva é quem puxa os vagões. A locomotiva é o pastor. Os vagões são as ovelhas. E a locomotiva puxa, os vagões seguem. E digo mais, é responsabilidade nossa fazer com que as ovelhas continue a obra de Cristo. Incline suas ovelhas. Ensinem a elas para que elas possam fazer a obra. Pregar no poder, expulsar os demônios, ministrar a palavra certa para aquelas pessoas que estão precisando, seja nas drogas, sejam elas com problema de ordem emocional, sejam elas com problemas familiares, os problemas que forem. Ensina as ovelhas a levarem essa verdade. Expulsar os demônios, impor a mão sobre os enfermos, ministrar batismo com o Espírito Santo, pleno no meio da rua e as pessoas serem batizadas, Deus, como no passado. Você tem ensinado isso às suas ovelhas? Tem ensinado as ovelhas a andar neste poder? Ou apenas aquela na igreja, prega lá os versículos, amém, Jesus? Olha, Deus está falando contigo. Eu não estou falando isso para querer ser o melhor, não. Eu estou falando porque Deus está me mandando eu falar. Nesses últimos dias tem que se levantar pessoas para estar mostrando o que é que Deus quer. Compreendendo que um grupo vai odiar e outro grupo vai amar. Mas eu não estou aqui para agradar a homens, eu estou aqui para agradar a Deus. Eu não posso de maneira nenhuma pecar por omissão. Eu vou ter que falar, eu tenho que falar. Mas dá tempo você mudar. Dá tempo você mudar. E eu quero dizer para você que a mensagem como essa, eu também estou sendo. Eu também estou aprendendo. Deus também está trabalhando em minha alma. Porque um momento como esse é espiritual. Ele está falando com todos nós. Mas digo, se nós não priorizarmos a obra, continuar a obra de Cristo, nós estamos pecando. Pode ter certeza, estamos pecando. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, o que nós temos visto nesses últimos dias é algo muito sério. Temos visto Satanás pregando, ou melhor, Satanás levando as pessoas, não do mundo, mas das igrejas, a saírem do caminho. E muitos, por não estarem vigiando, saindo, apostatando da fé. Mas Deus essa tarde está dizendo, não faça isso. Volte enquanto é tempo. Volte. Digo mais. Quem lê Bíblia, quem medita nas Escrituras, tem condição sim de discernir e não se embriagar. Tem condição sim de discernir o certo e o errado. Não adianta ter uma igreja lotada, mas de pessoas de cabeças vazias, onde o propósito são os bens dessa terra. Onde o propósito não são vidas, são os bens. Reinar em vida, queridos, não é ter os bens dessa terra, não é ter a melhor igreja, não é ter a igreja mais linda. Isso não é reinar em vida, não. Reinar em vida é parecer com Cristo. Reinar em vida é andar cada vez mais parecido com Ele.
Reinar em vida é testemunhar dele. Reinar em vida é não amar o mundo, nem as coisas deste mundo. Reinar em vida é procurar cada dia renovar a mente, andar em santidade cada vez maior. É até errar, mas pede perdão e continua a caminhada. Até erra, mas continua a caminhada. Não retrocedendo. Errou, pede perdão e vai em frente, parecendo com o Senhor Jesus. Isso é reinar em vida. Isso é novidade de vida. Dominar o pecado e apresentar-se em santidade, o corpo como instrumento de justiça. Isso é reinar em vida. Reinar em vida é não amar o mundo, nem as coisas deste mundo. E andando nessa obediência faz com que, por consequência, as coisas deste mundo venham. Mas não é a prioridade. Não. Não é a prioridade. Não devemos viver de fachada. Mostrar uma coisa que não é. Devemos viver uma realidade. Devemos viver o que realmente é o que está escrito. Pronto. E lhe digo, quando Deus nos leva a trazer uma palavra como essa, eu sei que aqueles que estão com o coração duro dói e até fica com raiva de quem está ministrando. Mas eu também sei que aqueles que estão dando ouvidos, o Senhor trata, porque está sensível e volta para de onde saiu. Volta para o caminho da verdade e não se embriaga com o que este mundo está oferecendo. Meu papel é de ministrar, é de pregar, é de ensinar. E essa tarde eu apenas segui a direção do Espírito. Para mim pouco importa se você crê ou não. Eu sei que eu falei a Bíblia. E isso é o que importa. Tomara que você tenha cedido ao Espírito Santo e que mude quanto é tempo. Porque nesses últimos dias, o que ele disse, alguns apostatarão da fé. E se o Senhor está nos dando essa palavra, é para que você acorde, que saiu do caminho, embriagado estava, ou embriagados estavam, e volte para o caminho correto. Cuidado com o orgulho. Não deixe ele prevalecer, porque se você deixar, claro e evidente que você não está me vendo, você não está de maneira nenhuma me vendo com bons olhos, mas se você está deixando o Espírito tratar com você, nesse momento você está realmente, já pediu perdão, ou já pedindo perdão, e seguir a direção. Seguir o que ele sempre quis para a sua vida, ou para as suas vidas. Não viva uma fachada, não minta para você mesmo. Viva isso aqui, ó. Viva essa verdade aqui. Os dias são curtos, Jesus está voltando. Como eu bem disse, pode começar bem e terminar mal. Salomão começou tão bem, terminou mal. Não faça isso. Não se embriague com o que o diabo oferece. Se sacie cada vez mais desta maravilha da sabedoria do nosso Pai. Deixemos o Espírito Santo ensinar e que ele seja glorificado em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Bom, espero que você tenha sido poderosamente abençoado. Não me esqueça, ouça a palavra, renove sua mente, procure andar parecido com Jesus, como líder de um ministério, incline suas ovelhas a buscar os pecadores, a servir a Deus. Por consequência, as coisas boas deste mundo vão vir por consequência. Com certeza, o Senhor vai estar lhe abençoando, lhe dando sabedoria, para que ele seja glorificado, e muitos vejam uma igreja saudável, uma igreja sadia, onde a prioridade não é o dinheiro, não são os bens dessa terra, a prioridade são vidas. E como eu disse, a consequência vai ser as coisas boas deste mundo virem, e quando vierem, você vai saber administrar
para que o reino cresça, mais pessoas venham para Cristo. Os dias são maus, mas glória a Deus que esta palavra nos ensina a suportar e a levar um evangelho que liberta, que salva, que cura. Um evangelho que transforma. Incline suas ovelhas, ensine suas ovelhas a poder fazer essa obra enquanto é tempo. Você que saiu do que ouviu essa tarde, peça perdão, volte, incline suas ovelhas a ganhar vidas, a pregar o evangelho, leve suas ovelhas, motive elas a fazer a obra que deve ser feita, que pode ter certeza que fazendo isso estará agradando a Deus. Não apostate da fé, pois a Bíblia diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, e é verdade que não seja você. Que não seja você. Que não seja você. Em nome de Jesus. Então, compartilhe esse vídeo, por favor. Assista várias vezes, mas compartilhe o máximo. Pois essa palavra é a palavra de Deus. Eu sei que aqueles que ouvirem de todo o coração irão ser transformados, porque esta palavra é viva, é poderosa, é eficaz, desde que seja uma boa terra. E eu espero que você seja uma boa terra, seja um canal de Deus e possa assim levar as pessoas a ouvir a verdade por estar andando nela. Graça e paz em nome de Jesus.